Muito se fala sobre os homens, mas você sabia que as mulheres também têm disfunção sexual? Eu sei que em algum momento da sua vida você já ficou em dúvida em relação às suas dificuldades sexuais. Será que isso é normal? Será que eu preciso buscar um profissional? Será que tem diagnóstico? Hoje eu vou te ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. Meu nome é Thalita Carvalho, sou psicóloga e sexóloga e hoje nós vamos falar sobre disfunções sexuais femininas e entender como a ciência classifica isso. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que o objetivo desse vídeo não é dar diagnóstico. O nosso objetivo aqui é entregar informação para que você possa fortalecer o seu autoconhecimento e buscar a ajuda de um profissional da saúde se necessário. A primeira coisa que você precisa saber é que nem toda dificuldade sexual é um transtorno. Pode ser apenas uma fase, como por exemplo, um momento de estresse, ciclo menstrual, correria aí, do dia a dia, trabalho, entre muitas outras possibilidades e fatores aí que podem estar presentes no nosso dia a dia. Isso faz parte da nossa vida e não é um diagnóstico. Para ter o diagnóstico é necessário que duas coisas aconteçam juntas. A primeira delas é que os sintomas estejam presentes repetidamente na maioria das relações por pelo menos 6 meses. E a segunda delas é a presença de sofrimento persistente durante esse período, a ponto de impactar a qualidade de vida daquela pessoa. E claro que esses sintomas só serão levados em consideração no diagnóstico se esses sintomas não forem justificados pelo uso de medicamentos ou outras condições de saúde. Agora vamos entender um pouco mais aí sobre as disfunções sexuais femininas. Então vamos começar pelo transtorno do interesse da excitação sexual feminina, que é quando o desejo simplesmente some ou então quando a excitação não vem mesmo quando a mulher quer que venha. Isso quando acontece na maioria das relações por pelo menos 6 meses. O diagnóstico pede pelo menos 3 desses sinais: desejo ausente ou reduzido, quase nenhuma fantasia sexual, pouca iniciativa, pouca resposta sexual, prazer e excitação reduzido na maioria das vezes. Então são levados em consideração 3 ou mais desses sinais, com a duração de pelo menos 6 meses e tendo aí a presença de sofrimento. Temos também o transtorno do orgasmo feminino, que é quando a pessoa demora demais para chegar ao orgasmo, quando o orgasmo quase nunca acontece ou perde a intensidade. Isso quando ocorre na maioria das vezes que você vai ter a relação. E aqui é importante destacar que existe uma grande variedade completamente normal da forma como o orgasmo acontece. Isso varia aí com a idade, com o estímulo, com o contexto que a pessoa está inserida. E o fato de você não conseguir alcançar o orgasmo uma vez ou outra não quer dizer que você tem um transtorno. Para você ter um diagnóstico do transtorno do orgasmo feminino, é necessário que os sintomas estejam presentes na maioria das vezes por pelo menos 6 meses e com a presença de um sofrimento a ponto de impactar a sua qualidade de vida. E temos também o transtorno da dor genitopélvica penetração. Esse transtorno é bastante confundido com frescura, porque falamos sobre dor. Essa dor acontece antes, durante ou depois da penetração. Pode ser considerado também quando a pessoa tem o medo antecipado de sentir essa dor e até mesmo quando o corpo trava antes mesmo da tentativa da penetração. Antigamente, esse transtorno tinha 2 nomes separados, o vaginismo e a dispareunia. Porém, atualmente,
os dois se encontram na mesma categoria. E o mais interessante é a parte da conexão entre a mente e o corpo, porque você começa ali a criar algumas preocupações, o medo da dor, né, uma certa ansiedade, e com isso vai gerando ali uma certa tensão nos músculos do assoalho pélvico, a ponto do corpo responder contraindo os músculos do assoalho pélvico e assim dificultando o acontecimento da penetração. Geralmente o tratamento desse transtorno acontece envolvendo uma equipe multidisciplinar, sendo o ginecologista, fisioterapeuta pélvica e também um psicólogo. Então essas são as disfunções sexuais femininas. E para a avaliação, né, do diagnóstico, nós também levamos em consideração o tipo de curso, né? Se foi algo aí ao longo da vida, se acontece desde a primeira experiência sexual ou se foi algo adquirido, né? Que ocorre aí depois de um tempo aí que tudo funcionava bem. E também se é algo generalizado, que acontece em qualquer situação, ou se é algo situacional, que acontece em situações específicas. Identificar isso muda tudo e, inclusive, é o que vai direcionar aí a forma do olhar clínico e também do tratamento. Se você se identificou com algum desses sintomas citados aqui, é importante que você busque uma conversa com um profissional de saúde. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Um beijão e até a próxima!